vocês que esse vídeo era para ter sido postado ontem, mas eu tive um compromisso muito importante, não deu para postar na tarde e noite da terça-feira, mas aqui estou, quarta-feira de manhã, trazendo os bastidores da treta do vestiário envolvendo Eduardo Cudê. Você não vai acreditar naquilo que você vai ouvir. Já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou dar uma dica bem rápida para você. Quer dar o seu palpite no Campeonato Brasileiro, nas diversas ligas espalhadas pelo mundo totalmente de graça? A Braxbet está dando uma free de R$10 para os novos usuários. É só fazer o seu cadastro, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Logo após o seu primeiro depósito, o bônus já cai na sua conta, beleza? Altas cotações de futebol, cassino com mais de 300 jogos, credibilidade. Acertou? Você recebe na hora via Pix, sem nenhuma burocracia. Sem mais delongas, eu quero trazer primeiro o comentário do meu amigo Thiago Fernandes, que conversou com diversas fontes, incluindo jogadores do Atlético que estavam dentro do vestiário. E ele trouxe exatamente o que o Cudê fez, o que o Cudê falou e a treta dos bastidores do Atlético logo após o jogo contra o Red Bull Bragantino. Que gerou tudo isso que a gente já assistiu até agora, já viu até agora? O que você recebeu hoje? Informações importantes e confirmadas, inclusive, foram exatamente como você relatou. Exato, HG. A gente apurou até junto essa, né? Vamos, sem falsa modéstia. Você foi uma parte muito importante nessa apuração e a situação é a seguinte: o Cudê ficou muito irritado com os torcedores o xingando ali na beira do gramado logo depois do empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino. Ao entrar no vestiário, e aí palavras de algumas pessoas que acompanharam e viram tudo isso de muito perto, o Cudê chegou soltando os cachorros para cima do elenco do Atlético. Disse que não serviria mais de palhaço e que naquele elenco que tinham entregado a ele não tinha condições de disputar títulos importantes na atual temporada. Primeiro ponto, galera, eu não posso deixar passar. Um treinador que se preze, não aceitar a pressão da torcida, não aceitar ouvir reclamação e achar que não deve ser cornetado, em que mundo o Cudê acha que está vivendo? Independente do treinador, em que mundo um treinador acha que não vai sofrer crítica, que não vai ser cornetado e que o torcedor no estádio, após um jogo em que o Atlético teve a oportunidade para vencer e não venceu, deixando escapar 2 pontos importantes, ele acha que não vai ouvir. Pelo amor de Deus, né? Cudê disse, inclusive, ali, para todo mundo escutar, que ele imaginava que as cobranças que eram feitas sobre ele, tanto de torcedores quanto de investidores especialmente, elas eram muito pesadas, principalmente pela qualidade que ele via no elenco. Ele achava que aquele elenco, ou melhor, ele acha que este elenco está aquém do que os investidores e os torcedores imaginam que ele pode fazer durante a temporada. Galera, eu vou dar uma opinião rápida e vou deixar o Thiago falar. O que acontece? O elenco do Galo não é o melhor do futebol brasileiro, mas está entre os 3, 4 melhores tranquilamente. Se não fosse as invenções e as cagadas do Eduardo Cudê, era para o Atlético estar com mais pontos no Campeonato Brasileiro, com mais pontos na tabela de classificação da Libertadores e classificado na Copa do Brasil para as quartas de finais, onde ia enfrentar o América. E o Galo teria chances, inclusive, vencendo o América, de passar para a semifinal, uma chance cristalina de o Atlético disputar o título até o fim. Ou seja, Cudê, não dá para transferir a responsabilidade para os jogadores. Eu sei que a culpa do estado, da situação atual do Atlético não é só sua, tem parte da diretoria, mas você foi o calcanhar de Aquiles, você foi o cavalo de Troia. Se você tivesse sido um excelente gestor, se não tivesse inventado e perdido a mão quando perdeu para o Libertad, transferindo responsabilidade, jogando tudo no colo da diretoria, e não é bem assim, aí eu acho que o Atlético poderia estar muito melhor, mas faltou humildade, né? Assim como o Rica Perrone diz, o Cudê, ele acha que é quem? Aí fica complicado. E diante disso tudo, o Rodrigo Caetano tomou a palavra no vestiário e tentou conter o Cudê. Ficou bastante incomodado com o que o Cudê disse, colocou o dedo em riste e disse ao técnico do Atlético, ou então técnico do Atlético,
que ele não poderia falar aquilo em frente ao grupo. Isso incomodou bastante a diretoria atleticana. Parabéns. O técnico Eduardo Cudê ficou Rodrigo bastante Caetano. incomodado com a própria reação do diretor de E futebol. olha isso, o Cudê achou que o Rodrigo Caetano iria apoiar ele. Imagina ele chega num vestiário, né, e fala que os jogadores não vão disputar título, acha que aquele elenco é fraco, que ele não vai ser feito de palhaço. Pera aí, o único que não pode ser feito de palhaço é o torcedor. E muitas das vezes, infelizmente, estão fazendo o torcedor de palhaço. Eu cobro bastante o Cudê e cobro também a diretoria do Galo. É necessário mais transparência com o torcedor. É necessário mais transparência, jogar um pouco mais limpo, vir mais vezes a público explicar a situação atual, seja ela de SAF, seja ela de jogadores, de treinador. É necessário ter mais comunicação, porque o Atlético, ele até vai se tornar uma SAF, mas ele vai continuar sendo dos torcedores. Agora, ouvi que o Cudê ficou mais incomodado ainda com a atitude do Rodrigo Caetano, que defendeu o grupo, e o Rodrigo Caetano tá corretíssimo, existe hierarquia. O Cudê não pode fazer isso, de forma nenhuma ele poderia fazer isso, nem era para ter continuado no Galo, para falar a verdade, mas já que continuou, era para ficar pianinho, humilde, na dele, fazendo o trabalho dele, e não foi isso que aconteceu. O Rodrigo Caetano, e daí em diante ele tomou aquela decisão de deixar o clube. E aí foi quando ele se despediu dos atletas, disse que não ficaria mais no Atlético. Então, HG, o principal deste caso aí pra mim é o fato do Cudê chegar ao vestiário detonando os jogadores. Ele detona o elenco do Atlético. Ele diz que o elenco naquele momento não era um elenco para disputar títulos. Ele diz que não serviria de palhaço, que da forma como estava não dava, que as cobranças eram muito exageradas, tanto da diretoria quanto dos torcedores. E aí, quando escutou a réplica do Rodrigo Caetano, que para mim foi muito bem nesse caso, inclusive transmitindo a minha opinião, porque eu acho que esse é o papel do diretor de futebol, de fato, é defender também o grupo de jogadores. E aí, quando escutou a opinião do Rodrigo Caetano, ficou ainda mais incomodado e disse que não permaneceria no Atlético. Confesso para vocês que é inacreditável ouvir essas palavras do Thiago Fernandes. É inacreditável pensar que um treinador que passou pelo Atlético teve a coragem de fazer isso. Se ele não quer cobrança, se ele não quer ser cornetado, primeiro ele tem que trabalhar direito, parar de inventar. E segundo, não quer cobrança, não quer pressão, então vai treinar um time mediano do futebol argentino, vai treinar times medianos na carreira, grande clube gigante do futebol sul-americano como o Galo, você vai ser cobrado, você vai enfrentar pressão. Os torcedores querem que o Galo vença, porque sabe que tem um grande elenco. Nós sabemos, estamos atrás do Palmeiras, estamos atrás do Flamengo, mas temos um grande elenco. Dava para tirar muito mais desse elenco do Galo, principalmente se o Cudê não inventasse tanto. Agora é aguardar. O Atlético tem negociações avançadas com o Bruno Lage, muita gente imaginou que poderia melar. Eu fiz um vídeo ontem trazendo essa possibilidade, se poderia melar ou não. O Atlético segue avançado e muito próximo aí de fechar com seu novo treinador. E uma característica marcante do Bruno Lage, pelo que eu pesquisei e pelo que colegas falaram, é que ele consegue recuperar jogadores que estão em baixa. Tomara que ele recupere Edenilson da vida, Patrick da vida, Vargas da vida e outros jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Eu gostaria de saber a sua opinião, não deixa de comentar aqui embaixo, deixa o like no vídeo que é importante, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.